Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vou ler novamente os versos 14 ao verso 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Oremos neste momento, meus irmãos, rogando as bênçãos do Senhor sobre este momento. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir, que o Senhor estenda as nossas mãos para praticar, que o Senhor esteja amolecendo o nosso coração, às vezes petrificados, para amar e se deleitar na Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, que o nosso Senhor seja glorificado. Amém. Mas, irmãos, uma das coisas que mais me entristecem é ver pessoas com conhecimento doutrinário tão grande, com habilidade tão grande de debater doutrina, mas que vivem vidas perversas, vidas más. Como é estranho ver, por exemplo, um jovem debatendo com intensidade sobre predestinação, sobre teonomia, sobre trindade, com tanto zelo, com tanta certeza, com tanta lógica, enquanto continua escravo da própria maldade, do amor ao mundo e aos prazeres do mundo. Eu lembro-me de encontrar uma pessoa depois do culto, completamente afastada de Cristo, e conversou comigo, sabendo que eu era seminarista, e defendendo com unhas e dentes que só homem podia ser pastor, e que pastora é coisa do diabo, e é verdade, ele está certíssimo. Mas que estranho, né? Uma pessoa longe da igreja, defendendo doutrinas fiéis, certas, corretas, com tanta certeza e tanta lógica. É triste ver que essas pessoas, muitas vezes, elas estão dentro da igreja, elas muitas vezes não saem. São capazes de discutir sobre os grandes teólogos, sobre complexas doutrinas como a imputação da obediência ativa e passiva do nosso Senhor Jesus Cristo, a republicação do pacto de Moisés, de obras, no Sinai. São capazes de citar textos da Bíblia verdadeiramente abençoadores, citar teólogos e tudo mais, com paixão e zelo, mas eles estão completamente perdidos. Meus irmãos, isso surge de uma falsa ideia que está em nossos corações, de que a doutrina ela é uma mera teoria. A encarnação, a santificação, a justificação, a trindade, na mente de alguns, eles são só conceitos filosóficos, que debatem, que é legal debater, que é interessante, e eu quero estar certo, mas não muda nada na vida dessas pessoas. No entanto, as doutrinas das Escrituras, elas têm uma natureza tal que, se forem entendidas corretamente, se forem abraçadas e cridas de todo o coração, não apenas com a nossa mente, mas com todo o nosso coração, necessariamente ela deve mudar tudo, transformar cada ponto da nossa vida. Nossa forma de olhar o mundo muda,
quando nós entendemos e amamos a doutrina. Nossa forma de nos comunicarmos com Deus muda quando nós amamos a doutrina. Nossa forma de pensar, de concatenar os nossos pensamentos e nos expressar, nos comunicar muda tudo. A verdadeira doutrina ensinada na Bíblia não são meras proposições filosóficas, abstratas, mas elas são colocadas de tal maneira que aquilo que nós acreditamos deve se transformar naquilo que nós praticamos. Aquilo que nós acreditamos deve se transformar naquilo que nós praticamos. Isso se prova principalmente pela estrutura da revelação. É interessante, né? Que o Senhor não nos dá nenhuma lei sem antes nos expor aquilo que Ele fez por nós. Ou seja, a doutrina e a lei, ela sempre está junto. O que o Senhor fez por nós sempre está junto daquilo que nós devemos fazer, como nós respondemos à doutrina. Nenhuma doutrina nas Escrituras é colocada de modo à toa, vão, jogado ali. Mas ela sempre aponta para a vida prática. Ela sempre aponta o nosso coração para a santidade. E no nosso texto nós vamos ver precisamente esse movimento acontecendo. Perceba, meus irmãos, nos versos anteriores nós temos uma exposição maravilhosa da doutrina da fé cristã. 1 Pedro, versos 1 até o verso 12, nós vamos ver aquilo que o Senhor nos promete, aquilo que nós somos. Nós ouvimos sobre a salvação, aquele estado de pureza, de felicidade eterna que pertence a mim e a você. Nós ouvimos que a salvação ela é chamada de herança. O que isso quer dizer? Por que é herança? Porque é segura e nós não fazemos nada para merecer. Ela é de graça. Ela é chamada de uma herança incorruptível, imaculada, que não murcha, imacessível. Por quê? Porque nem o mundo, nem Satanás, ou qualquer outra criatura pode manchar, murchar ou corromper a nossa salvação. Mas não só a doutrina da salvação, a soterologia, Pedro discute. Pedro também está aqui discutindo a doutrina do homem, a antropologia, nos versículos 1 a 11. Quem nós somos? Quem nós éramos? O que nós somos? Nós somos forasteiros, salvos por Cristo, limpados pela aspersão do sangue do Cordeiro, pelo agir do Espírito Santo por meio da santificação. Eleitos, escolhidos de Deus o Pai. Nós temos aqui toda uma antropologia, uma doutrina da antropologia cristã. Mas veja, essas duas doutrinas que nós vimos, a soterologia, a antropologia, até mesmo a escatologia, a doutrina dos fins dos tempos, elas não são jogadas no nosso texto, elas são conectadas diretamente à vida de santidade. Elas não são abstratas, teóricas, especulativas, elas são maravilhosamente práticas. Elas devem nos levar a viver uma vida de verdade, de santidade. Por isso que o apóstolo, logo depois de falar sobre essas doutrinas, essas realidades espirituais, ele vai exortar a prática de santidade. No nosso texto ele vai dizer, sabendo disso tudo, vivam em santidade diante do Senhor. E assim nós veremos nos versos 3 a 21, o chamado de Deus à obediência, a forma com que essa obediência se mostra e os motivos da obediência. Nós veremos isso em 3 breves sermões que serão pregados nos próximos domingos pela manhã, se assim o Senhor nos permitir. Mas hoje nós vamos olhar especificamente para os versos 14 a 16 e veremos o chamado do Senhor à obediência. O chamado do Senhor à obediência. Primeiro, no verso 14, a primeira parte, a parte A, nós vamos ver a natureza da obediência. O que é a obediência cristã? Leia comigo, por favor, preste atenção no verso 14, a parte A. Diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Vou ler só a parte que a gente vai ver como filhos da obediência. Pedro aqui ele vai nos informar que nós somos filhos de Cristo e sendo filhos de Cristo, nós devemos agir de forma obediente. Somos também filhos da obediência. Somos caracterizados pela obediência ao nosso Pai. Ser pai, eu vejo com meus próprios olhos, deve ser muito difícil. Deve ser algo bem complicado, bem cansativo muitas vezes. Mas quando as crianças elas são obedientes, quando elas estão ali se divertindo, experimentando a alegria de viver em família, quando eles estão ali obedientes, se divertindo dentro daquele limite,
eu tenho certeza que não só eles vivem uma vida alegre, mas os pais também vivem uma vida alegre. Quando nós falamos de obediência, nós estamos falando disso, de obedecer, nos deleitando em Deus. E esse é um fruto da obediência. E também, de forma maravilhosa, fazendo com que Deus tenha prazer nas nossas vidas. É importante dizer, meus irmãos, quando nós falamos que nós somos filhos da obediência, como o texto nos diz, nós estamos nos referindo a uma lei, né? Quem é obediente a alguém, a uma lei, né? Há uma lei que precisa ser obedecida. Aí você pode se perguntar, será que a lei não foi cancelada por Cristo? Não foi o apóstolo Paulo que disse que nós não vivemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Muitas perguntas surgem, né, dessas afirmações. Nós não estamos sobre a lei de fato. A lei não tem mais o domínio que tinha sobre nós. Mas em que sentido que nós não estamos sobre a lei? No sentido de que por meio da obediência à lei, nós podemos alcançar os méritos necessários para sermos salvos. Não é mais esse relacionamento que a gente tem com a lei. Não é um relacionamento de salvação por meio da prática da lei, da prática da santidade. Os méritos da salvação não provêm da nossa obediência à lei, mas como o texto diz logo nos versos iniciais, vem da nossa aspersão do sangue do Cordeiro. Cristo morre, o sangue é aspergido, nós somos perdoados, salvos, justificados, e então nós vivemos em santidade. Nós não vivemos em santidade porque nós precisamos ganhar de alguma forma, ter méritos o suficiente para sermos salvos. Mas Paulo ele vai dizer claramente que ele está sob uma lei. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, ele vai dizer o seguinte: eu estou sob a lei de Cristo. Todos nós estamos sob essa lei. A lei do nosso Senhor Jesus Cristo. E que lei é esta? Repetindo o que disse, não é aquela lei que nós fazemos para merecer, é aquela lei que nós recebemos de graça e então nós obedecemos. Todos os mandamentos de Deus, todos eles, na palavra. E que tipo de obediência nós devemos prestar à lei de Cristo? Como é que nós nos tornamos filhos da obediência? Irmãos, eu gostaria de trazer 3 conselhos práticos de como nos tornarmos filhos da obediência como o texto nos ordena. Primeiro, nós devemos saber que a nossa obediência é uma obediência mental. Ela começa onde? Ela começa nas nossas mentes. Nós precisamos primeiro crer naquilo que as Escrituras nos revelam. Se você tem liberdade para você pensar como você quiser, mas ao mesmo tempo, se você for um cristão, meus irmãos, você não vai querer pensar como você quer. Você tem essa liberdade, você tem esse direito. Faça o que você quiser. Mas assim, se você é um verdadeiro cristão, você tem que entender que a primeira mudança que ocorre é aqui. Eu não quero mais pensar os meus pensamentos. Eu quero pensar aquilo que o meu Senhor pensa. O que dizem os jornalistas, o que dizem os estudiosos, o que dizem os PhDs, aqueles que estão nas universidades doutrinando os nossos jovens, doutrinando o nosso Brasil, não importa para a gente. O que dizem os acadêmicos que querem descreditar a Bíblia, não importa. Os meus ouvidos não estão inclinados para ouvir a voz deles, estão inclinados para ouvir a voz de Deus. Tudo começa na mente. O Senhor faz com que a nossa mente se torne cativa à sua palavra. Nada pode desvalidar a palavra de Deus no coração de um crente. Nós pensamos da mesma forma que Deus pensa. A mudança começa pela mente. E como nós fazemos isso? Como nós pensamos da forma que Deus pensa? É claro, amando as Escrituras. Cingindo o nosso entendimento com as Escrituras. Nós devemos submeter a nossa mente à opinião e à vontade de Deus. E esse é um ponto fundamental da obediência. Começa com a submissão da nossa mente. É interessante, meus irmãos, como nós pecadores gostamos de argumentar, não é verdade? Mas eu acho que aqui está certo. Mas eu prefiro que seja assim. Eu acho que esse é o caminho. Meus irmãos, vamos parar com essa linguagem de eu acho, eu penso. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor. A obediência começa com uma cabeça que está cativa à autoridade de Deus. Meu Senhor disse isso, eu não vou fazer. Mas eu acho que o divórcio é melhor para mim, porque eu acho que se a gente se divorciar, a gente vai viver até melhor. O Senhor odeia o divórcio? Não. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. A mente está cativa à palavra de Deus. Mas eu acho que
Não tem problema faltar culto. Não, não é, meus irmãos. A santidade começa exatamente nessa disposição da cabeça de estar submisso à autoridade de Deus, a ouvir a voz dele de forma mais alta do que a voz de todos os homens ao nosso redor. A obediência, então, ela é mental. Segundo, a obediência, ela é de coração. Veja que interessante. Não só as nossas mentes, mas o nosso amor, as nossas afeições devem ser inflamadas pela revelação das Escrituras. Entenda, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu obedeço, mais eu aprendo dele e mais eu amo a ele. É assim que funciona, meus irmãos. Começa aqui e desce para o coração. Eu começo obedecendo ao Senhor e à autoridade dele em minha vida. E então, essa obediência desce ao meu coração e eu começo a amar ao Senhor, o legislador. Eu começo a amar a lei de Deus. Eu começo a ver que o Senhor que me dá a lei, que diz para obedecer, Ele é bondoso, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é amável. Então não é só a mente que se submete, mas o coração se submete, se derrete diante do Senhor, se deleita no Senhor. A fonte do nosso amor está no Senhor, no legislador e na sua revelação. Saber que Ele é bondoso, amoroso, faz com que a gente confie de todo o coração nele. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a obediência não é só uma obediência de mente, não é só uma obediência de coração, mas uma obediência de vida. Se eu conheço o Senhor, veja a lógica, se eu conheço ao Senhor, se eu amo ao Senhor de todo o meu coração, eu vou buscar fazer a vontade dele na minha vida. Essa é a consequência lógica. Com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, porque eu sei que Ele me ordenou a viver desse jeito. Aquele que me ordenou a viver dessa forma é bom, é amável, é confiável, é maravilhoso. Veja, aquilo que eu penso, aquilo que eu amo, guia a forma que eu vivo. Se nós formos transformados na nossa mente, no nosso coração, nós vamos viver como filhos da obediência. Se o Senhor diz que é melhor para mim não ter pensamentos impuros, eu tenho que confiar nele, é o melhor para mim. Se Ele diz que eu não posso fornicar, veja, meus irmãos, se eu entendo a palavra dele, amo ele, eu vou saber que aquilo dali é o melhor caminho que eu devo seguir, é o único caminho que eu posso seguir de fato. Se o Senhor deseja que eu honre meus superiores, eu posso até tentar argumentar com ele, Senhor, mas tão ruim o presidente que nós temos, tão ruim esse chefe que eu tenho que pega no meu pé. Não tem argumento não, meus irmãos. O Senhor ordenou que nós obedeçamos, então nós temos que obedecer. E se eu amo o Senhor, eu vou obedecer alegre. A obediência de quem ama é uma obediência alegre. Não é uma obediência reclamona, não é uma obediência insatisfeita, uma obediência raivosa, uma obediência de coração. É lógico. Quem ama, gosta de obedecer. Mas veja a lógica, como nós somos filhos da obediência e como isso é completo, isso mexe com a nossa vida. Veja, eu submeto a minha mente a Ele, a autoridade dEle. Eu conheço Ele, eu sei o que Ele quer de mim. Mas não só isso, eu tenho prazer nele, eu tenho prazer na lei dEle. Eu quero ouvir o que Ele tem a me dizer. E então, logicamente, a minha vida vai se moldar por aquilo que eu ouço e que eu entendo. Ser filho da obediência é obedecer ao Senhor com as nossas mentes, corações e vidas. Por isso, precisamos todos nós de uma obediência inteira ao Senhor. Tenho uma pergunta para vocês. Meu irmão, minha irmã, você tem obedecido ao Senhor de todo o coração? Você tem amado a lei de Deus? Você pode dizer como o salmista, Senhor, me deleito na sua lei. Minha irmã, meu irmão, você tem obedecido a Deus com seu entendimento, buscado saber mais da sua revelação, entender mais de quem o nosso Senhor é. Mas essa obediência de mente e coração tem se mostrado na sua vida? Você tem buscado viver? Deixa eu te dizer, o exemplo que eu usei logo no início da pregação, de homens ímpios falando de doutrinas. Você pode estar aqui na igreja, conhecer as doutrinas do Evangelho e tudo mais, mas ainda assim ser um descrente. Se a sua obediência ela não é de mente, de coração e de mãos.
Pode estar aqui há 500 anos na igreja, não importa. Como um ímpio. Fala de doutrina, sabe discutir predestinação, sabe os versículos para apontar. Não é um crente verdadeiro, essa doutrina não faz nada no seu coração. Segundo e último ponto, meus irmãos, nós vamos ser apresentados no nosso texto, padrão da obediência. Nosso texto vai nos apresentar o padrão da obediência. Vejamos então os versos 14 e 15. Diz assim, 14, 15 e 16. Como filhos da obediência, a partir de agora, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Veja, a forma da nossa obediência ela é colocada aqui, primeiro, com uma frase negativa. Pedro diz o seguinte: não vos amoldeis, não vos conformeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Entenda, meus irmãos, o texto ele nos diz que aquele que não conhece ao Senhor, ele vive em um estado específico. Que estado é esse? Veja, é o estado de ignorância. As paixões que vocês tinham no estado da ignorância, quando vocês não conheciam o Senhor. Ou seja, antes de nós conhecermos o Senhor, nós não conhecíamos o nosso bem maior. Nós não conhecemos o caráter de Deus, a vontade de Deus, do Criador de todas as coisas. E por nós sermos ignorantes da vontade de Deus, nós nos amoldávamos, nós nos conformávamos, não de acordo com a vontade de Deus, porque nós éramos ignorantes, nós nos amoldávamos a quê? Ao padrão do mundo, às paixões, o texto diz, ao desejo. Antes de nós conhecermos o Senhor salvificamente, os desejos do nosso coração tomavam conta da nossa vida. Um homem ímpio, que ama o prazer, por exemplo, um homem que não conhece a Deus e ama o prazer, a vida toda dele é guiada para ele conseguir mais prazer, na busca do prazer. Então ele vai moldar o seu trabalho, a forma com que ele vive a sua vida, a forma com que ele pensa, tudo isso é corrompido pela sua paixão, pelo seu prazer. Um homem que ama o poder e a fama, por exemplo, ele vive para o poder e a fama, se tornam os princípios governantes da vida dele. Na época da ignorância, ele se amoldava ao poder e à fama, ele acordava para isso, ele dormia para isso, ele estudava para isso, ele se preparava para isso. Tudo que ele fazia era de acordo com o princípio governante das suas paixões. As paixões governavam a nossa vida antes de conhecermos a Cristo, no tempo da ignorância, assim como governa a vida de todos os nossos amigos que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. No entanto, o texto vai dizer, vocês não são mais ignorantes. Vocês eram ignorantes, mas vocês não são mais ignorantes. Vocês conhecem a Cristo. Vocês abraçam a revelação, as Escrituras. E por isso, a sua vida deve ser conformada ao padrão de Deus. Sede santos como eu sou santo. Todos os desejos e as paixões do nosso coração, ainda que não sejam pecaminosas, não podem dominar a nossa vida. E se for pecaminosa, precisa ser mortificada. Nós precisamos matar esse desejo pecaminoso. Veja, meus irmãos, o caráter do homem ímpio é definido pelo seu desejo. Ele se chama do seu pecado. Eu sou, dizem eles, homossexual. É a identidade deles. É o pecado que eles cometem. Eu sou ladrão. É a identidade dele. O pecado se torna a identidade, a vida inteira dele gira em torno do pecado que eles cometem. No entanto, o nosso caráter é definido não pelo que fazemos, mas pelo Senhor Jesus Cristo. Não é definido pelos nossos desejos e pelas nossas paixões, mas é conformado à imagem daquele que é santo. Mas depois de colocar a nossa obediência de forma negativa, quando Pedro ele diz, não vos conformeis às suas paixões e desejos, ele coloca também de forma positiva. Ele vai dizer assim no versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento santos. Veja,
Somos chamados a ser santos em todo o nosso procedimento, na nossa caminhada cristã. Nosso dever não é apenas não nos conformar às paixões, mas é andar de forma ativamente santa, vivendo em santidade. Veja o que Paulo diz em Hebreus sobre a nossa vida de santidade. Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nossa santidade ela é tão importante que não há como ver o Senhor Jesus Cristo se nós não formos santificados, se nós diariamente não colocamos para morrer os nossos desejos e as nossas paixões. E o que é santidade? O que é santidade, meus irmãos? O fluxo do texto nos aponta para uma definição muito interessante de santidade. Considerando que nós lemos no verso 14 e no verso 15, nós podemos definir o seguinte: santidade consiste em pensar como Deus pensa e desejar aquilo que Deus deseja. Essa é a santidade. Nós não podemos conhecer a mente de Deus senão na sua palavra. E quanto mais eu busco o Senhor na sua revelação, nas Escrituras, a mente de Deus se torna a minha mente. A vontade de Deus se torna a minha vontade. Eu me torno cada vez mais santo. Veja, meus irmãos, que movimento interessante que o nosso texto faz. No verso 14, ele vai dizer que a santidade é não fazer aquilo do passado, seguir aqueles desejos e paixões que nós vivíamos anteriormente na época da nossa ignorância, mas ativamente viver de forma santa. É conformidade completa ao Senhor e deve ser manifestado em nossas vidas. O nosso texto diz: em todo o nosso proceder, na nossa conduta. O nosso caráter não deve ser mais governado pelas coisas do passado, pelas nossas paixões, pelo desejo pecaminoso, mas a nossa identidade, o nosso caráter deve proceder completamente da santidade de Deus. Seja santo, diz o Senhor, porque eu sou santo. O meu caráter deve influenciar o seu caráter. Em cada pequena parte da sua vida, você deve mostrar que você pensa como Deus pensa, que você busca desejar aquilo que Deus deseja, amar aquilo que Deus ama, odiar aquilo que Deus odeia, escolher aquilo que Ele escolheria e se deleitar naquilo que Ele se deleita. Essa é a vida de santidade, uma vida conformada em todos os pequenos detalhes ao ser e ao caráter de Deus. Ao ser e a caráter de Deus. Meus irmãos, como nós falhamos, como muitas vezes a nossa vida se conforma ao ser e ao caráter de Satanás. Mentiroso, desde o princípio, enganador, adúltero, assassino, iracundo. Nós parecemos com Satanás muitas vezes. Nós pensamos como Satanás. Desejamos o que Satanás deseja. Escolhemos o que ele escolheria. Odiamos aquilo que ele odeia, que é a santidade. E amamos aquilo que ele ama. Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos filhos da obediência, mas filhos da desobediência. Que vergonha. Que miséria. Ouça o chamado do apóstolo Pedro: se conforme à palavra do Senhor, não à opinião dos outros, à palavra do Senhor, não aos seus desejos, ao desejo do Senhor, não ao seu coração, mas aquilo que o Senhor ama. Aprenda que a santidade é uma conformidade completa, inteira, de mente, coração e prática, à vontade revelada do Senhor. Interessante, né? Muitas vezes
gente olha para as doutrinas, já tanta teoria, não é? Tanta coisa maravilhosa. 3 pessoas na divindade, um só Deus. Quanta profundidade. Talvez os filósofos eles tivessem capacidade de debater as minúcias para sempre dessa união maravilhosa da divindade, dessa verdade mística. Quanta doutrina maravilhosa, predestinação, os decretos de Deus, quanto mistério nos decretos de Deus. Como é legal entender, compreender e até mesmo debater os decretos de Deus. Como é maravilhoso tentar buscar aquele conhecimento de forma tão preciosa. Mas como é maligno quando nós conhecemos tudo isso e nós vivemos uma vida como filhos de Satanás, filhos da desobediência. Meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Toda essa doutrina que você sabe vai ser lida contra você no juízo final. Olha aqui, ó. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia daquilo? O seu fogo vai arder mais do que de qualquer um outro. Cuidado, para não ser um grande debatedor de doutrinas e viver uma vida digna de Satanás e dos demônios. Cuidado, para ao invés de ouvir o chamado do Senhor, sede santos como eu sou santo, diariamente você não ouvir o chamado de Satanás, peque como eu peco. Cuidado. Possamos ser filhos da obediência. Porque se formos filhos da obediência, somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós temos uma herança maravilhosa esperando por nós. Oremos, meus irmãos.